Bem-vindos ao nosso podcast diário. Sua audiência é nossa maior motivação. Maria, sob os convites de Jesus, leva a que reflitamos sobre magnetismo. E nós vamos entendê-lo num primeiro momento como sendo um ramo da física alusivo aos fenômenos que caracterizam as propriedades dos ímãs, sendo que os ímãs são substâncias que apresentam a propriedade de se atraírem entre si ou a outros corpos. E eles possuem duas extremidades chamadas de polos, um positivo, outro negativo. Então, se forem dois polos positivos ou forem dois polos negativos, eles se repelirão. Os diferentes, porém, se atraem. E nós vamos ver a importância de conhecermos isso na sua ação no homem. E aí nós vamos ter que fazer uma pequena recordação sobre os fluidos, o nome genérico com o qual é designada a fase não compacta da matéria e que pode se apresentar nas formas pastosa, sólida, líquida, radiante. E hoje a ciência considera inúmeras outras subfases, tendo os fluidos líquidos, elásticos, imponderáveis, agentes, por assim dizer, dos fenômenos luminosos, caloríficos e tantos outros. Em síntese, fluido é toda a matéria, desde a mais grosseira à mais diáfana, que, variando ao infinito, atende às necessidades físicas, químicas e vitais, bem como a sua intermediação entre o reino material e espiritual. Por que esse recordar? Exatamente porque esses fluidos nos quais estamos inseridos, ele é o elemento primitivo e vibra e vive em tudo quanto existe, obedecendo a leis pré-determinadas que se desgastam e se transformam. Pergunta: eles têm qualidade? Não. Eles se impregnam das qualidades boas ou más, conforme os sentimentos, pensamentos projetados, associando-se na afinidade que propicia a sintonia, aproximando ou separando mentes pela ação da lei. Mas nós podemos identificá-los. Como? Através dos efeitos. Nós podemos entrar em um ambiente ou estar ao lado de pessoas que nos sentimos irritados, calmos, balsamizados, serenos, etc. Tão diversos quantos forem os sentimentos que impregnam o lugar ou que se desprendem da pessoa com a qual estamos. Então, eles adquirem a qualidade e projetam os seus efeitos conforme eles são elaborados. Então, nessa contínua modificação, cada um exterioriza de si as marcas dos sentimentos que as envolvem e se projetarão em energias de ódio, ciúme, inveja, egoísmo, hipocrisia, bondade, benevolência, caridade, maldade, amor, enfim. São capazes, então, de penetrar, irritar, causar males, narcotizar, dar uma toxicidade assim, sonolenta, reparar situações difíceis. Portanto, conforme forem as projeções, as irradiações que estão inclusas nos ambientes, viciando-os ou beneficiando-os das pessoas e das coisas, elas transmitem e cada um de nós capta essas irradiações conforme for o mundo íntimo
no qual estivermos detidos. Então, cada indivíduo traz em si essa força inerente que pode influenciar os outros e causar fenômenos extraordinários por meio dessa energia particular que emana de cada um e que terá a qualidade do emissor, bem como a intensidade da vontade que a dirige. Ela pode ser acionada para inúmeros efeitos e essa força recebe esse nome de magnetismo, certo? Então, Jesus é um modelo por excelência da exteriorização magnética, porque por força do seu psiquismo superior, ele era uma expansão contínua de energias em ação num potencial que, onde estivesse, alterava o meio, devolvia equilíbrio energético, plasmava bem-estar. E lá em Lucas 6,19, nós vamos encontrar ele testemunhando. E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele uma virtude que elevava e curava a todas. Então, na sua passagem pelo planeta, Jesus foi a sublimação individualizada do magnetismo pessoal. No homem, as virtudes e defeitos qualificam o potencial magnético de cada um. Os que se propõem com meta de elevação espiritual tendem a aumentar essa energia irradiadora, ao passo que os que se fixam nas faixas inferiores, sem mesmo que percebam, tornam-se fontes contínuas de irritação, mal-estar, insatisfação. E conhecer isso, mesmo que o estejamos fazendo de forma assim bastante superficial, implica em entender o porquê que, de repente, com a chegada de alguém ou a entrada em algum ambiente, tudo pode mudar na sensibilidade que cada um capta. Então, como efeito prático, ressaltar que essa força natural que todos dispõem também tem dois polos: o positivo, caracterizado pela espiritualidade, e o negativo ou material, pelo qual é muito mais acessível para nós, se torna a penetração de energias superiores. E nós fechamos com o Pão Nosso na lição 110, quando ele diz: se pretendes, pois, um caminho mais fácil para a eclosão plena das tuas possibilidades psíquicas, é razoável aproveites a experiência que os orientadores terrestres te oferecem nesse sentido, mas não te esqueças dos exemplos e das vivas demonstrações de Jesus. Se intentas atrair, é imprescindível saber amar. Se desejas influência legítima na Terra, santifica-te pela influência do céu. E nós ficamos aqui até o nosso próximo episódio. Que a Mãe querida nos envolva e abençoe.